Uma das questões mais perguntadas atualmente em matéria de agente de educação infantil aqui no escritório, e uma pergunta que é recorrente, as pessoas me abordam sempre para fazer a mesma pergunta, é se há a obrigatoriedade do agente de educação infantil ficar no lugar do professor de educação infantil quando esse tira férias, quando tira uma licença, enfim, quando termina o seu expediente, muitas vezes mais cedo do que o horário de funcionamento da creche, e se o agente tem que suprir essa deficiência, essa ausência do professor. Primeira coisa é, não há aqui qualquer discussão entre professor e agente de educação infantil, ok? Qualquer questão aqui que vai ser levantada não diz respeito ao professor de educação infantil, mas sim à inércia do município, a omissão do município que corrigiu o problema, ok? Muito bem. Nós temos uma lei que trata do agente e uma do professor, e as atribuições são muito semelhantes, e a lei diz que o agente atua como um apoio, ou seja, a função do agente é apoiar, a dar suporte ao professor. Portanto, me parece claro, como a luz do sol, que não há como o agente assumir, não há obrigação do agente assumir quando o professor não está. O município é que deve resolver esse problema. Não pode o agente ficar exercitando a função de professor quando acontece alguma coisa com o professor de educação infantil. Por óbvio que em situações extremas, o professor teve um problema pessoal grave naquele dia, o professor, enfim, ficou doente, não está se sentindo bem, até porque se não houver ali um contorno por parte do agente, essa criança acaba retornando para sua residência. E isso é pior do que efetivamente substituir, prejuízo para quem usufrui do serviço. Agora, não há que se falar em substituição quando o professor tira férias, quando tira licença, quando vai faltar por uma semana, né? Enfim, nesses casos não há qualquer obrigatoriedade do agente de assumir a turma. Inclusive, quando o agente assume a turma, ele se responsabiliza pela turma e a partir daí ele passa a ser o responsável pelo que acontece. E não me parece que isso seja regular. Óbvio que dentro do contexto das creches, muitas vezes as diretoras, sem muita saída, né, acabam implementando medidas como essas. Mas confesso que essas medidas são manifestamente ilegais. Óbvio que o agente que se recusa a assumir pode sofrer retaliações, claro, isso vai depender de cada caso concreto. Mas uma coisa eu garanto a vocês, sendo aqui no escritório, sendo um outro advogado, sendo na Defensoria Pública, tenho certeza de que será reconhecido que qualquer retaliação é ilegal e que não há obrigação do agente cumprir, né, esse munus público de assumir turma. Ok, gente? Então, esse vídeo é para explicar realmente isso, para deixar claro a vocês que não há obrigação e que, se for o caso, registre-se a ata dentro da creche, se registre-se uma ocorrência na delegacia de polícia, enfim, qualquer medida que possa fazer com que seja registrado o fato de que o agente indevidamente está assumindo a função de professor. Aliás, as ações de desvio de função foram exatamente por isso, porque de fato eram os agentes que atuavam, não havia professor. Agora não pode, toda vez que houver um problema em que o professor não pode comparecer à creche por um período razoável de tempo, o agente ficar com a incumbência de assumir a responsabilidade pela turma. Qualquer coisa nesse sentido, procure seus direitos. Um abraço a todos.